Olá, turma! Na aula de hoje você vai aprender a reduzir equações diferenciais lineares para um sistema de equações de primeira ordem. Lembrando que toda a teoria relacionada a este assunto consta no final do vídeo. Através dos exercícios você vai aprender a como reorganizar problemas de valor inicial de ordem elevada em um sistema matricial de primeira ordem. Vamos lá? Por exemplo, aqui no exercício 1, ele diz o seguinte: coloque o problema de valor inicial, que é este, na forma de sistema. Primeira coisa que você deve lembrar é que V é igual a dx dt, que é igual a x', que é igual a x subscrito um ponto. Mesma coisa ocorre para V', certo? Ele está associado a x trema, tudo bem? E como que vai ficar aqui a nossa equação diferencial? Vai ficar da seguinte forma: A de t, que é esta nossa matriz, vezes x de t, que é este vetor, mais f de t, que é esse vetor aqui, tudo bem? E quando nós tivermos condições iniciais, nós vamos colocar nesta forma vetorial. Vai ficar mais nítido conforme nós formos fazendo os exercícios, ok? Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é isolar a sua mais alta derivada, certo? Que neste caso aqui é representada por x trema, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Então passo 1. Nós temos que do x trema, certo? X dois pontos é igual a e elevado a t menos 2x, ponto subscrito, menos 8x, certo? E aí, após isso, você vai identificar os elementos que são aqui da nossa matriz A de t, ou seja, o A de 0t, A de 1t e assim sucessivamente, ok? O A1 de t é aquele que acompanha o nosso x ponto subscrito. O A0 de t é aquele que acompanha o x. E o f de t é a função de t, certo? Então, nós temos as seguintes informações, que o nosso A0 de t é igual a 8, o A1 de t é igual a menos 2 e o f de t é igual a e de t, certo? Então, nós já temos informações a respeito da nossa matriz A e do nosso vetor f de t. Opa, faltou aqui mais 8, certo? Eu estava olhando diretamente para cá. Enfim, agora nós vamos fazer o passo 2, ou seja, você vai precisar encontrar novas variáveis para cada função x de t, certo? E como que nós vamos definir essas novas variáveis? Então, aqui é o passo 2. Nós temos que x1 de t vai ser igual a x. E o meu x2t vai ser igual a x ponto subscrito, tudo bem? Com isso, nós vamos obter o quê? Que x1 ponto subscrito é igual a x2, certo? Então, pelo passo 3, tá? Nós vamos ter a seguinte equação: x2 ponto subscrito é igual a derivar t, né, duas vezes em relação à segunda derivada da minha função em relação a x, certo? Isso daqui vai ser igual a quanto? Menos 2x ponto subscrito mais 8x mais e elevado a t. Observe que o que está escrito deste lado aqui é exatamente o que está escrito aqui, certo? Então, não tem
nenhuma informação que você não saiba encontrar até o momento. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar para as novas variáveis, ou seja, vai ficar menos 2x2, certo? Mais 8x, só que agora vai ser x1, mais e elevado a t, certo? Pronto, você fez a troca de variáveis, ok? Com isso, você já consegue escrever o seu sistema. Vou lhe dar uma dica. Se o seu sistema é de segunda ordem, quer dizer que você vai ter duas linhas, tudo bem? E você vai começar escrevendo pela última, ou seja, pela sua segunda linha. Quem vai ser a sua segunda linha? Você vai pegar e vai organizar aqui esta equação. Como assim organizar? Você vai escrever da seguinte forma: x2 é igual a 8x1 menos 2x2 mais e elevado a t, certo? Então, aqui, o passo 4 é escrever o sistema, certo? E vai ficar como? Então, você vai primeiro escrever a última linha, ou seja, a segunda, que é essa própria aqui que nós só fizemos organizar. Então, nós temos que a x2, ponto subscrito, é igual a 8x1 menos 2x2 mais e elevado a t, certo? E quem é a x1, ou seja, a primeira linha desse sistema? Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar aqui para a sua matriz A, certo? Você vai observar que na primeira linha, né, você vai ter essa configuração aqui, certo? Ou seja, vai ficar assim, ó, 0x1 mais 1x2 mais 0, certo? Professora, se eu tivesse uma equação diferencial de terceira ordem, você ia reescrever aqui a sua equação, ela entraria como terceira linha, certo? E a sua x1 e x2 teria essa configuração aqui. Mas lá na frente a gente vai ver alguns exemplos. Pronto, você encontrou o seu sistema, ok? Mas observe também que ele é um problema de valor inicial, certo? Então, qual é o passo 5? Seria determinar o vetor que representa, certo, essas condições. Então, nós temos aqui, ó, que quando o meu T0 é igual a 0, ou seja, o seu x de 0, certo, igual como está aqui, então nós vamos ter o seguinte vetor. A gente tem assim, ó, que C é igual a 1 e menos 4, certo? Então, o seu vetor x de t0, que no caso é x de 0, tem essa configuração aqui, é representado por esse vetor, ok? E ainda tem mais, como que você coloca esse sistema escrito desta maneira aqui, ou seja, de forma matricial? Ele vai ficar da seguinte forma: x subscrito t é igual a de t, certo? Que multiplica x de t mais f de t. Quem é a matriz A de t? É essa matriz aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 0, 1, 8 e menos 2, certo? Quem é o vetor x de t? É o x1 de t e x2 de t, tudo bem? Mais o nosso vetor f de t, que é obtido só por linhas nulas, certo? Exceto a última, que é a própria f de t, ou seja, 0 e e elevado a t. Pronto. Aqui é uma maneira de representar, certo, a sua equação. Aqui no exercício 2 é bem semelhante ao exercício anterior. Ele pede para reduzir o problema de valor inicial para a forma de sistema, certo? Lembrando que é a forma que está sendo trabalhada nesta aula, ok? Então,
Então, primeiro passo, você vai fazer o quê? Isolar a sua mais alta derivada. No caso aqui é x trema, que vai ficar assim, ó, x trema é igual a 3 menos x. Logo, você vai identificar quem? O A1 de t, o A0 de t e o f de t. Quem é o A1 de t? É 0. O A0 de t é menos 1 e o f de t é 3. Feito isso, nós passo 2, que é definir novas variáveis. Se a sua equação diferencial tem ordem 2, então você vai definir duas novas variáveis, certo? Então, eu vou chamar x1 de t igual a x e x2 de t de x ponto subscrito. Ou seja, nós obtemos x1 ponto subscrito igual a x2, certo? Então, vamos para o passo 3, que é escrever o nosso sistema. Então, você vai vir para cá, para a sua equação diferencial, certo? Na verdade é aqui, né, que nós já isolamos ela. Então, nós temos assim, ó, que x trema é igual a 3 menos x, certo? Fazendo, substituindo, né, pelas novas variáveis, nós vamos obter menos x1 mais 3. Observe que eu já organizei daquela maneira que eu falei para vocês, sempre da menor variável para a maior, certo? Então, como que vai ficar o nosso sistema? Lembra que essa daqui representa a sua segunda linha, certo? Faltou o 2 aqui. Hoje nós vemos a primeira, certo? Então, aqui no passo 4, nós temos que o x2 ponto subscrito é igual a menos 1x1 mais 0x2 mais 3. E o x1 ponto subscrito é igual àquela configuração lá da matriz 0x1 mais 1x2 mais 0. Por último, o que você vai fazer? O passo 5, né? Porque ele é um problema de valores iniciais. Se não tivesse, você pararia aqui, tudo bem? Mas como ele é um problema de valor inicial, então é necessário fazer o passo 5. Então, quem é o seu vetor? O seu vetor C vai ser o quê? Quando t de 0 é igual a π, nós vamos ter o seguinte vetor 1 e 2. Pronto, você conseguiu escrever, né, este problema na forma de sistema. E como ficaria aqui? Ele escrito na forma matricial, né, que é dado por esta equação aqui. Como que ficaria? Quem é a nossa matriz A? Vai ser essa daqui, né? 0, 1, menos 1 e 0. Vezes x de t, x1 de t, x2 de t, mais a f de t. Lembra, todas as linhas são nulas, exceto a última, que é a própria função f de t. Então, essa daqui. Pronto. Aqui está o seu problema escrito na forma matricial. Vamos ver agora mais um exemplo. Observe que nesse exercício nós temos um problema de valor inicial e ele quer que coloque na forma de sistema. Mas a sua equação diferencial, ela possui ordem 4, certo? Logo, a ordem da maior derivada, né, é 4. Ou seja, você vai ter que deixar esse termo aqui isolado. É o primeiro passo, certo?
Então, vamos lá. O passo 1, vou colocar aqui, passo 1, é isolar esse termo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Ele, certo? dt4 é igual a quem? Você vai passar todo mundo para o outro lado. Então, eu vou ficar aqui, ó, 5e elevado a menos t. Aqui vai ficar mais d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. Aqui vai se tornar menos e de t, t ao quadrado, dx dt, certo? Faltou alguém? Sim. O termo que estava na frente, que é o e elevado a menos t, vai passar dividindo todo mundo, certo? Então, divide aqui. Divide aqui também, vou colocar bem aqui, multiplicando e elevado a menos t, e aqui também, né? E elevado a menos t. Então, vou colocar aqui, ó, 1, para não ficar tão confuso. Feito isso, vamos organizar, né? Vai ficar assim, ó. Nós vamos ter 5, certo? Daqui. Aqui vai ficar quanto? Nós podemos elevar esse termo que é negativo para cima, certo? Então, vai ficar assim, ó, mais e elevado a t, d ao quadrado x, dt ao quadrado, certo? E aqui vai ficar como menos t ao quadrado e elevado a 2t, certo? dx dt. Pronto. Agora, nós devemos identificar o nosso A1T, A2T e assim sucessivamente, certo? Então, nós temos que o nosso A1T é igual a quem? É aquele termo que acompanha o dx dt. Então, é menos t ao quadrado e elevado a 2t. Quem é o A0T? Que era para eu ter começado por ele, né? É 0. Quem é o nosso A2T? É o E elevado a T, certo? Que é esse termo aqui, que é com essa derivada, ok? E agora falta ainda o A3T, que é igual a 0. Agora, nós vamos para o segundo passo, que é definir, eu vou colocar aqui do lado, que é definir novas variáveis. Como nossa equação diferencial é de ordem 4, isso quer dizer que nós vamos definir 4 novas variáveis, certo? Então, vamos lá. Nós temos que a nossa x1t vai ser x, x2t vai ser dx dt, a x3t vai ser a d ao quadrado x dt quadrado e a x4t vai ser d ao cubo x dt cubo. Tudo bem? Pronto, você definiu as 4 novas variáveis, certo? E nós vamos obter quem com isso, né? Nós obtemos o seguinte, que x ponto subscrito 1 é igual a x2, x ponto subscrito 2 é igual a x3, x ponto subscrito 3 é igual a x4, certo? Então, agora, pelo passo 3, nós temos que o nosso sistema vai ser escrito da seguinte maneira. Vou colocar aqui. X ponto subscrito 4 é igual a e elevado a t x' menos t ao quadrado e elevado a 2t x ponto subscrito mais 5, certo? E isso daqui é igual a quanto? Organizando, vai ficar assim, ó, e elevado a t x
índice 3 menos t ao quadrado elevado a 2t x índice 2 mais 5. Pronto, nós encontramos a nossa equação. Com isso, nós vamos conseguir agora encontrar o nosso sistema, ou seja, o passo 4, certo? E aí você lembra daquilo que eu falei para você. Se a sua EDO é de ordem 4, quer dizer que esse sistema vai ter 4 linhas. E a quarta linha vai ser exatamente esta equação aqui. Então, vai ficar como? Então, nós temos aqui, ó, a x ponto subscrito 1, a x ponto subscrito 2, x ponto subscrito 3 e x ponto subscrito 4, certo? A última, nós já sabemos que é essa EDO aqui, ou seja, 0x1, pois nós não temos esse termo aqui, certo? Menos t ao quadrado elevado a 2t x2 mais, agora esse daqui, ó, e elevado a t x3, certo? Mais 0x4 mais 5. Tudo bem? E agora, quais são as outras linhas desse sistema? Aí você vai lembrar da sua matriz. Então, vai ficar assim, ó, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0. Segunda, 0x1 mais 0x2. Agora vai vir aqui o 1x3 mais 0x4 mais 0. E aqui 0x1 mais 0x2 mais 0x3. E agora vai vir 1x4 mais 0. Pronto. Você encontrou o seu sistema. E qual é o quinto passo? Como ele é um problema de valor inicial, então nós temos um vetor C. Então, o nosso passo 5 aqui seria o vetor C. Vou colocar C é igual a esse vetor aqui, ó. Então, vamos lá. Quando o nosso t de 0 é igual a 1, nós vamos ter 2, 3, 4 e 5. Pronto, esse é o seu vetor C, que também seria o vetor x de t de 0. Agora, se você quisesse escrever essas equações numa equação matricial, como que ela ficaria definida? Ela ficaria definida da seguinte maneira. Nós teríamos o seguinte, que a nossa A de t, ela seria dada por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, certo? E aqui entram os elementos, né, da quarta linha daquele sistema. Então, é 0 menos t ao quadrado e elevado a 2t e elevado a t e 0. Essa é a sua matriz A de t, vezes o vetor x de t, que é x1t, x2t, x3t e x4t. Mais a nossa f de t. Lembre, todas as linhas são zero, exceto a última, que é a própria função f de t, que é 5. Pronto. Aquelas equações são equivalentes a essa equação matricial.